Frank se emociona ao lembrar de sua mãe. Mano, vocês querem saber de saudade? Olha que bagulho louco. Vou falar pra vocês aqui, depois vocês podem confirmar aí. Hoje, minha mãe mesmo, de sangue, que me criou na barriga, tá ligado? Que abriu as pernas lá pra me sair. Minha mãe. Hoje, ela faz 54 anos de vida. Hoje é aniversário da minha mãe. E eu não posso ligar pra minha mãe e falar feliz aniversário. Eu não posso, mano. Tá ligado? Eu não posso dar um abraço na minha mãe agora. Mãe, feliz aniversário. Eu não posso dar um beijo nela, não posso sair com ela, não posso mandar um dinheiro pra ela. Tá ligado? Eu não sou vítima, rapaziada. Por isso que eu nem falei nada. Eu tô 1 hora e pouca de live e nem falei nada, mano. Tá ligado? Nem falei nada. Porque eu não sou vítima. E não quero soar como uma palavra vitimista. Mas quero mostrar pra vocês que hoje, mano, eu sonho e almejo com aquilo que você tem aí, tá ligado? Você pode dar um feliz aniversário pra sua mãe, dar um abraço pra ela, levar um bolo pra ela, tá ligado? Dar um presente pra ela, falar um eu te amo, visitar ela. Você pode, mano. E não faz, mano. Tá aí, ó, do lado e não faz, mano. Às vezes mora até na mesma casa e não tá conversando, mano. Então o que você tá rejeitando hoje é meu sonho no hoje, tá ligado? Hoje eu queria muito abraçar minha mãe, falar da importância dela pra mim na minha vida, tá ligado? Pedir desculpa pelos pecados, pelas vezes que eu magoei ela com palavras, atitudes, por ter dado tanto desgosto, por não ter sido o filho que ela merecia que eu fosse. Minha mãe que sonhava em me ver na Marinha, tá ligado? Ela falava que o sonho dela era um dia passar aquela farda branca do marinheiro, tá ligado, mano? Minha mãe que, quando eu era pequeno, assistia as aventuras de Tintim comigo, tá ligado, mano? Deitava eu no colo dela, pegava meus piolhos, que eu tinha piolho pra caramba quando era pequeno, tá ligado? Minha mãe que fritava a casca da batata pra mim, tá ligado? E toda vez que ela ia fazer comida, eu ficava perto dela pra dar uma beliscada no que ela tava fritando. A mãe, mano, que falava pra mim quando eu saísse de casa, falar pra Nossa Senhora da Guia me guiar e pra Nossa Senhora da Fronteira abrir todas as fronteiras do caminho. E eu falava isso, até meus 20 e poucos anos eu falava isso, porque minha mãe me ensinou desde pequenininho. É, mano, minha mãe, mano, que me pôs no mundo, tá ligado? Que me ensinou a cruzar o dedo quando passar por perto de cachorro, pro cachorro não te morder. Que quando minha avó me ensinou a rezar o Pai Nosso, ela me ensinou a rezar o Ave Maria, tá ligado? Ah, Franco, mas Ave Maria não é de Deus, tô nem aí, mano. Minha mãe me ensinou, foram ensinamentos, momentos lindos que eu desfrutei com a minha mãe, que eu tô recordando aqui. Minha mãe que no meu aniversário de 10 anos, pegou dinheiro com não sei quem lá, na época, e me levou pra dar um passeio de barco e eu entrei em desespero na água e comecei a gritar pra me tirar do barco. Que com todo o esforço, com a ajuda de vizinhos, fizeram uma única festa de aniversário pra mim. Minha mãe fez, mano, com todo o esforço do mundo, uma única festa de aniversário na minha vida, foi dos meus 10 anos de idade. Ou seja, não despreze sua mãe, tá ligado? Não, não pense que sua mãe te dá conselhos porque ela quer ver seu mal, ou porque ela tem inveja da sua juventude, da sua vitalidade, ou porque ela quer te privar das coisas boas da vida. Eu tenho certeza, mano, minha mãe cometeu muita coisa comigo, mano, que se eu falasse aqui, vocês iam até ficar com raiva dela, alguns idiotas aí. Eu já falei, minha mãe tinha a chance de me levar embora, a juíza queria me levar embora, minha mãe falou na cara da juíza: prende ele e joga a chave fora, mano. Eu não tenho condições de ter ele na minha casa. Quem vê de fora fala, porra, que mãe ruim, que mãe desgramada, né, mano? Mas quem era o Frank? Quem era o filho dela na época, né? Então, tudo que sua mãe faz por você, ou faz pra você, ou deseja pra você, tem algo bom, tá ligado, mano? Eu, mano, mesmo minha mãe tendo mandado a juíza trancar aí
na cadeia e jogar a chave fora, e por causa dessa palavra da minha mãe eu ficar 2 anos seguido, direto na Fundação Casa, eu queria que meus filhos tivessem tido 1/3 da mãe que eu tive. Mas infelizmente, isso foi mais um dos meus fracassos de não conseguir ter dado uma mãe boa para os meus filhos. E toda vez que eu olho para ele e que ele pergunta da mãe, eu penso nisso. Eu sou tão fracassado, mano. Tão desgraçado que eu sou, que nenhuma boa mãe pro meu filho eu consegui dar. Mas vai entender, né, rapaziada? Hoje eu falo aí para mais de 1.000 pessoas, dou conselho para mais de 1.000 pessoas, tento ajudar em alguma coisa mais de 1.000 pessoas, mas por dentro eu fico como, tá ligado? Pensando, porra, se eu mesmo tivesse ouvido esses conselhos lá atrás, se eu mesmo tivesse praticado o que eu prego hoje para as pessoas, meus filhos teriam outra família, eu seria outra pessoa. E hoje, no dia 2 de agosto de 2025, eu poderia dar um abraço na minha mãe e falar o quão importante ela era na minha vida. E que se hoje eu sou esse homem aqui que vocês gostam, que vocês assistem, que vocês curtem aí, é graças a ela, entendeu? Porque mesmo quando eu era do crime, minha mãe nunca quis nada meu, sabia? Nunca. Minha mãe nunca quis dinheiro sujo dentro da casa dela. Minha mãe é lésbica, mano. Católica, apostólica, macumbeira, o diabo a quatro. Mas minha mãe nunca quis nada do crime, mano. Minha mãe nunca quis ver eu nesse mundo do crime, mano. Minha mãe nunca quis ver eu no bagulho errado. E eu só fiz coisa ruim, mano. E hoje eu não posso fazer nada mais a não ser chorar e tentar lembrar com muito carinho esses momentos que passei com a minha mãe, tá ligado? Muito mesmo, mano. Principalmente o das aventuras de Tintim, tá ligado? Parece bobeira, mas nós era 6 irmãos, pai. Entendeu? Então, pra uma mãe dar atenção pra um filho, tendo 6 filhos dentro da mesma casa, era muito difícil. Mas era como se fosse um ritual, tá ligado? Era como se fosse uma parada nossa. Uma parada minha e dela. Tá ligado? Ela ia lá e colocava. E colocava todo dia no mesmo horário na TV Cultura, tá ligado? Então era todo dia essas mesmas ideias. As aventuras de Tintim. Tá ligado, mano? E é foda, mano, lembrar dessas fitas. Lembrar de tanta coisa. E não poder voltar no tempo. Então você que tá aí com a sua mãe, que tem uma parada, você e ela, um momento seu e dela, valoriza isso, tá ligado? Valoriza tua mãe. Talvez eu nunca tenha falado pra vocês, mano, mas eu não fui uma criança fácil. Imagina, geminiano, pequeno, nossa, o que é meu, me jogava no chão, fazia birra. E minha mãe sempre me dengou, mano. Meu pai me batia pra caramba, meu pai me batia por qualquer coisa. Qualquer coisa pro meu pai era viadagem, tá de viadagem, já, pau, de doido. Mas eu amo meu pai mais que tudo. Mas minha mãe não, minha mãe me batia também, mas minha mãe me defendia, entendeu? Mãe minha mesmo, minha mamãe. Deitava eu com ela, guardava minhas pernas. Lembro de tudo da senhora, mãe. Não sei se você tá vendo essa live, não sei se vai ver. Mas eu lembro de tudo, senhor. Cada detalhe. Tudo. Desculpa aí não ter sido um bom filho. Sei que o que a gente vai fazer com a nossa desculpa, né? Fazer o quê? O que você vai fazer com a minha desculpa? O que você vai fazer com a minha desculpa, mãe? Nada, né? Mas é de coração, mano. Porque imagina a vergonha que a senhora passa aí das pessoas falando que seu filho é cagueta,
que seu filho traiu a favela, que seu filho é verme, que seu filho vai morrer. Eu fico imaginando essas coisas, eu não sou egoísta, eu não penso só em mim. Só que eu fiz cagada, mãe, e não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como voltar atrás, mãe. Mas eu me importo sim com o que as pessoas falam de mim pra senhora. Me importo com as pessoas que riem de mim, que falam as coisas de mim pra senhora que eu sei que vai te magoar, que eu sei que vai te atingir, porque você é minha mãe, nenhuma mãe quer ouvir essas coisas do filho, mas infelizmente, mãe, mais uma vez eu escolhi uma parada, escolhi um caminho e não tem como eu voltar mais, entendeu? Não tem mais como eu deixar de ser o que eu virei. Mas pode ter certeza, mãe, eu tô fazendo de coração mesmo, e se eu morrer, acontecer qualquer coisa comigo, não tem como eu falar pra senhora não ficar triste, né? Mas guarde sempre no seu coração que, mesmo quando eu tava no crime, mesmo quando eu fiquei sem falar com a senhora, mesmo quando eu te magoei com palavras, mesmo quando eu tava preso, mesmo agora longe, você sempre foi e sempre vai ser a mulher mais importante da minha vida, em todos os aspectos. Sempre te admirei, sempre respeitei a senhora, pelo menos dentro da minha mente, sempre te vi como a pessoa mais inteligente, mais guerreira, com mais fibra que eu já vi. E se às vezes que eu magoei a senhora, eu falei algo, é porque eu sabia que a senhora tinha capacidade demais e não queria ver a senhora se auto-sabotar em algumas coisas, algumas escolhas da senhora, a senhora tinha. Eu criei muita expectativa, porque você sempre foi uma heroína pra mim, sempre foi uma leoa de verdade, né, mano? Uma mulher com 7 filhos que as pessoas não sabem, mas que a senhora nasceu em berço de ouro, que seu pai é rico, mora em Limeira, é um filho da puta, racista do caralho. E você trocou o seu berço de ouro pra ir viver com um preto baiano e ter 7 filhos com ele e criar os 7 filhos. As pessoas julgam, mas não sabem a mulher que você foi, o caráter que você tem. Não sabe, mano. E tem muita gente comentando aí que é blá blá blá, que não sei o que, mas é aniversário da minha mãe e eu queria poder falar isso aí pra ela pessoalmente, mas eu não posso. E pra finalizar isso aí, eu tenho muito orgulho da senhora, mãe. Muito orgulho mesmo da senhora, da mulher que você foi, da mãe que você foi. Sinto muito sua falta. E é isso. Não posso fazer mais nada, né? Não posso nem falar mais nada. Vou tentar sair só desse clima aqui pra um clima melhor, né?